profeta Jeremias, ele viveu num momento da história do povo de Israel bem ruim, um momento em que o povo estava se afastando cada vez mais do Senhor, não queria ouvir a palavra de Deus, mesmo Deus levantando vários e vários profetas, enviando esses profetas, como a própria palavra diz, madrugando e falando e chorando, mas o povo continuava rebelde ao Senhor. O povo não ouvia a palavra de Deus, não obedecia aos mandados do Senhor. E o profeta Jeremias não parou de profetizar. No entanto, ele foi percebendo que o povo, cada dia mais e mais, se afastava de Deus. E aí Deus estava falando por meio de seus profetas que Ele enviaria tempos difíceis, pragas, castigo, veementes castigos contra aquele povo. Mas o povo continuou rebelde e Jeremias começou a se afligir, começou a se entristecer, a ficar deprimido. E ele acaba escrevendo um livro que fala sobre isso, Lamentações. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre um versículo, em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, que diz o seguinte: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então veja, mesmo diante de tanta tribulação, de tanta dificuldade, de tanta desobediência que o povo estava causando, manifestando contra Deus, e até mesmo para o próprio Jeremias, que falava a palavra de Deus e eles não aceitavam, Jeremias, ele começa a olhar para as promessas de Deus e vê que a esperança é algo que refrigera a alma, e ele encontrou esse refrigério. Ele decidiu manter essa esperança no coração, até mesmo para trazer um pouco de alegria para a vida dele. E ele declara que essa esperança é boa, é bom ter esperança, porque a esperança, ela leva os nossos olhos até um ponto na história em que Deus restaura as vidas, restaura aqui o povo de Israel. Deus havia dito, eu vou castigá-los, mas eu não vou destruir totalmente Israel, eu vou restaurar. As promessas de Deus começaram a gerar em Jeremias esperança que dava lenitivo, refrigério na alma dele. E ele diz também o seguinte: mesmo diante das tribulações, dos vendavais da vida, mesmo diante daqueles momentos ali em que Deus disse que ia castigar Israel terrivelmente, ele diz, bom, é melhor ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O Senhor vai salvar. Ele tem essa declaração feita em todo momento, a todo instante, de que Ele vai salvar o seu povo, mas Ele vai castigar também. Primeiro Ele vai castigar e depois Ele vai restaurar, Ele vai trazer a uma vida de prosperidade para esse povo, dar a esse povo esse tipo de restauração. Isso levou Jeremias a ter uma paz no coração, mesmo que ele já tinha chorado bastante. Ele tinha motivos para chorar. Agora, nos nossos dias, nós podemos ver a mesma coisa. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações diversas, nós passamos por momentos em que nós achamos que Deus não está nem vendo a situação, mas Deus está vendo. E a palavra que serviu para Jeremias, que ele mesmo declarou ao povo e a nós, ela serve para nós nos nossos dias, ainda que foi dita para aquele povo naquela época. Ela serve para nós. É bom ter esperança. A esperança é bom em todo momento da história da raça humana. Ter uma esperança de que Deus vai executar a sua salvação no devido tempo. Então, veja só que maravilha. Você não está abandonado. Se você está passando por tribulações, olhe para as promessas de Deus para a sua vida. Ele virá um dia para nos restaurar, para mudar a nossa história. Já começou com a salvação pela fé. Já começou nos dando momentos de comunhão com o seu povo, louvores, a palavra de Deus que refrigera a nossa alma, a oração que nós falamos com Deus, colocando a nossa petição e a nossa gratidão. E Ele diz que um dia virá para transformar o nosso corpo mortal, esse corpo fraco, transformá-lo em um corpo celestial e levar-nos para os céus. Então veja, são promessas que de fato geram em nosso coração uma esperança maravilhosa que apazigua o coração. Pense nisso, Deus tem dado promessas e você pode manter a esperança viva no seu coração de que Jesus vai voltar, Ele não mente. E vai mudar radicalmente
a sua vida, a vida daquele que creu em Jesus, que entregou a vida a Cristo, né? Então, pense nisso e que Deus nos abençoe.